Fala galera, tudo bom? Hoje é dia 10 de março de 2020, um dia após aí o pior pregão do Ibovespa nos últimos 21 anos. O Ibovespa caiu mais de 12% aí no dia 9 de março. A Petrobras chegou a cair 30%, a Vale caiu também muito forte, principais ativos aí do Brasil. Vamos dar uma olhada agora na nossa tabelinha aqui de Factor Investing para a gente entender. Isso é só um estudo, tá, gente? Bom a gente deixar isso bem claro. Vamos entender aí que ativos apareceriam atualmente numa estratégia de Factor Investing, né? Para quem não sabe, Factor Investing, a gente pega fatores de valor, de tamanho, de lucratividade, de investimento e de mercado para seguir algumas lógicas, né, de investimento. Então, aqui a gente poderia pegar os últimos 10 trimestres seguidos, está falando de 4, 8, 9, 10 trimestres seguidos, e ver que empresas liderariam o ranking das menores e das maiores combinações, tá? Então peguei aqui o valor patrimonial também. Vamos ver. Peguei o ROIC também, tá? E aí eu vou botar tudo isso aqui nessa tabela. A gente vai, a partir disso, conseguir fazer um estudo um pouco mais focado. Eu vou começar aqui, ó, excluindo todas as empresas que não apresentaram uma liquidez mínima. Vocês sabem que a liquidez mínima, para quem me acompanha aqui, é de R$ 500 mil. Isso não significa que você tem que usar essa mesma métrica. Só estou dando aqui um norte para você entender que caso você pegue um papel com muito pouca liquidez, o comprar e o vender, que é um fenômeno chamado slippage, ele pode impactar aí as rentabilidades da tua estratégia. Então você quer causar o mínimo de fricção possível, tá? Vou excluir também as outras empresas que não têm dados suficientes aqui para a gente medir a liquidez. Então, a partir de agora, a gente vai excluir aqui essas empresas e a gente vai ter um caminho mais livre para entender aí quais são os ativos que são mais consistentes, né? O que eu busco com esse estudo aqui é consistência nos ativos. Então eu vou começar agora a excluir todo mundo que não apresentou um lucro líquido trimestral. A gente vai pegar aqui todas essas empresas que apresentaram prejuízo no trimestre de setembro de 2017. A gente vai aqui excluir essas empresas. Você vai ver que conforme a gente vai botando mais empresas no nosso radar, a gente vai tendo menos empresas para excluir, tá? Você vê o Ibovespa aí com um fechamento de 86 mil pontos nesse dia. Teve circuit break, tá? Só para deixar claro. Ontem, para quem não sabe o que é o circuit break, gente, ele é um mecanismo que a bolsa criou a partir da década de 80, para quando as cotações caem mais de 10%, o pregão ele fecha durante meia hora, para que aí o mercado possa reavaliar as expectativas aí e tentar ficar um pouco mais racional, né? Não necessariamente o mercado ele tem que parar de cair depois do circuit break. Se ele tiver uma queda de 15%, ele fica uma hora fechado, e depois, se ele cair de novo para 20%, o mercado fecha de maneira um pouco mais prolongada, tá? Eu já vivi alguns circuit breaks. Isso aí é um pouco assustador no começo, mas depois você acaba, por incrível que pareça, se acostumando, tá? Não é para criar pânico. A gente tem algumas estratégias no mercado de tendência ou de stop que elas acabam obrigando aí os investidores, investidores não, nesse caso aí especuladores, né,
a interromper as posições por um controle de risco, isso acaba criando aí um efeito dominó nas ações, tá, gente? Essa que é a minha visão aí do que acontece na hora do circuit break, tá? Nesse caso específico do circuit break que a gente viveu ontem, alguns fatores eles intensificaram isso, né? Entre eles o coronavírus, mas o principal foi a atitude aí dos árabes de aumentar a oferta de petróleo, fazendo uma inundação aí no mercado. E isso automaticamente trouxe o preço de todas as petrolíferas do mundo para baixo, porque elas têm uma alavancagem operacional, ou seja, elas têm uma estrutura de custo bem alta, e com esses níveis de preço de petróleo, os analistas começam a se questionar se essas empresas são viáveis nesses níveis de preço. Tá? Você pode estar achando aí, pô, o Tchuli está falando que tá meio morto. Galera, acabei de chegar aqui do voo do Brasil, cheguei em Lisboa hoje, estou direto virado, aqui no Brasil são 5 da manhã, enquanto eu faço esse vídeo. Então, se você quiser me ver mais animado aí, acelera o vídeo aí para uma velocidade maior, tá? Estamos aqui, ó, chegando no último período. Eu poderia ter feito isso muito mais rápido, tá, gente? Através de uma fórmula do Excel aqui, para eu contar somente as empresas que apresentaram dados trimestrais maiores do que zero, tá? Vamos excluir também todo mundo que não apresentou preço, né? É essencial que a gente meça isso. O Pão de Açúcar foi um deles. Vou excluir aqui o Ibovespa também, dessa brincadeira. Vou botar aqui a fórmula só para vocês verem como é que faz. Eu vou chamar ela de filtro, tá? É o conte.c. A gente vai pegar o intervalo de dados. A gente vai botar o critério que é ser maior que zero. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, 11 colunas que a gente vai fazer a estatística. E se alguém não tiver 11 aqui, é porque a gente tem que excluir. Vocês viram aqui que todo mundo tem 11, né? Então eu simplifiquei um pouco essa história para vocês. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma média aqui, tá? Então a média, ela vai ser o quê? Esses valores durante 10 períodos. E aí, uma média, ela é feita do que, gente? Um período contábil, é de 4 trimestres, né? Então, a gente pode botar aqui que o lucro anual ficou igual a isso vezes 4. Beleza? E agora a gente pode fazer uma relação aqui, ó, de preço sobre lucro. Então, a gente vai pegar o fechamento em relação ao lucro anual e vamos fazer aqui uma relação de preço sobre lucro, tá? Eu vou copiar isso, eu vou colar em forma de valores, só para eu poder excluir aqui esses dados, tá? E aí a gente vai pegar a relação de preço sobre valor patrimonial também. Preço sobre valor patrimonial por ação. É o fechamento sobre o valor patrimonial por ação. Beleza. E aqui eu vou criar um filtro extra, tá? Eu costumo fazer esse filtro aqui, mas só para a gente ter uma noção aqui do que a gente vai trabalhar.
Eu vou acabar com isso excluindo todas as instituições financeiras, mas olha só, a BC Brasil está com uma relação de 7 vezes o preço-lucro, o Banrisul 4,66, o Banco do Brasil 7,09, tá? Quando a gente pega Itaú, 10 vezes, a relação de preço sobre lucro de valor patrimonial 2 vezes, o Bradesco 1,59, o ABC Brasil 0,85, tá? O Banrisul 0,75. Então essas são relações aí básicas no Factor Investing, tá? Eu vou excluir todo mundo aqui, porque eu quero pegar o ROIC somente maior do que a Selic, tá? Então todo mundo aqui que tiver um ROIC menor do que a Selic, que é 4,25, eu vou acabar excluindo. Eu vou excluir a Cogna, a Log, a Exetec e a MRV. Beleza? Aí. Então esse filtro aqui ele vai ser só de exclusão, tá, gente? E agora eu posso fazer um Factor Invest combo, combinado. O que eu vou fazer? Esse vezes esse. E agora eu vou botar isso aqui em ordem crescente, tá? Ou seja, do menor para o maior. Então, se a gente fizesse esse estudo com a relação dos menores preços sobre lucro combinado com o valor patrimonial, a gente teria Enalta, Avalide, Transmissão Paulista, Copasa, Tupi, Copel, Energias do Brasil, Vulcabras, Smiles e Itaúsa. Caso a gente focasse nas maiores relações, a gente ia ter essa sequência aqui de empresas. Alpargatas, Sul América, Gimed, que é a Panvel, Sanepar, VEG, Raia Drogasil, a Natura, a Magazine Luiza, a Comgás e a STT. A relação de preço-lucro médio dessa parte que eu chamo de Raia aqui ficou em 62 vezes. Já a média dos menores preço-lucro ficou em 9,3 vezes. A relação preço sobre valor patrimonial ficou em 1,32 vezes e o ROIC médio dessas instituições ficou em 20%, tá? Na parte mais alta aqui da lista, o ROIC ficou em 15% e a relação de preço sobre valor patrimonial ficou em 13 vezes. Acabamos aí então o nosso estudo e eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, dê um joinha aí no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal para você receber mais desse tipo de conteúdo e fala aqui para mim qual relação que você acha que é mais atrativa, as menores ou as relações mais altas aí de preço sobre lucro, tá? Deixa o teu recado aí, eu vou entender como é que você está pensando para a gente ir adaptando também mais conteúdo aqui no canal do conhecimento, canal do Tio, tá? Beijo grande, é só começo.